Assim, aí as coisas foram mudando, né, conforme o carnaval foi evoluindo, né, porque a gente, como tu sempre diz, né, a gente não tá dentro de uma bolha, a gente é do mundo, né, então a gente tem que acompanhar essas coisas, né. É óbvio que, para nós aqui, Messalha e Porta-Bandeira, vir atrás da comissão de frente é um pouco complicado, porque nós temos a figura da pós-estandarte que também é representativa pro nosso carnaval, bastante inclusive, né, mas houve um período, né, que, por exemplo, na Imperatriz, né, com o Maurício comprou isso, né? Muitas vezes as pessoas dizem que do estandarte não vir na frente. Não vir na frente. A Unira deve ter adorado. Não, a Unira deve ter. Eu me lembro das reclamações. Né? Mas aí é que tá, Vini. Eu entendo o ponto de vista dela e entendo o ponto de vista do Maurício, porque sim, a questão da tradição é importante, do que significa o estandarte, mas a formulação de uma estrutura de desfile que privilegie a evolução, eu também compreendo. Então, não tiro a razão de nenhum dos dois. É competitiva, né? Claro. Então, Maurício, as pessoas às vezes colocavam na minha conta, né? Que era eu que tinha feito aquela imposição jamais. Né? Eu acho que essa mudança foi em 2010? Essa mudança foi em 2010. 2010, foi né, em com 2010. A vitória da... Isso, foi em 2010 que o Maurício comprou. Maurício comprou o São Marcelinho. O samba é do amigo aqui. O samba era do Vini. Isso está no meu currículo. Eu fui campeão do carnaval com o Marcelinho de Messala. Exatamente. Tá no meu também, né? Tá no meu também, né? Então, em 2010, o Maurício comprou essa ideia, né? E disse assim, aí chegou para nós, Marcelinho, olha só, vocês vão vir atrás da comissão de frente. Porque é o gesso da escola, né? E eu quero que vocês venham lá. Né? Se topam. Fantasia azul e branca, né? A fantasia azul e branca é 2011. Tá. Essa primeira fantasia ele é laranja. Tá, perfeito. Ele é laranja. E eu disse, se tu tá dizendo que é, presidente, a gente vai seguir, né? A gente é do elenco, a gente é contratado, a gente cumpre ordem. A hierarquia é essa. Tu manda e a gente obedece. Foi um ano bem difícil para a Imperatriz, perdemos lá, a quadra caiu, enfim, né? Sim, lembro. Foi um ano de muita superação, né? E naquele desfile, Vini, nem sequer nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que a Imperatriz sagraria campeã naquele ano. Porque o que não era provável, né? Não era provável. Pelo pré-carnaval. Não era provável. Era muito difícil. Mas... E era um ano que a Restinga vinha... A Restinga estava com a China, né? Exatamente, vinha com a China, vinha fortíssimo. Muito bem. Perdeu porque tinha 2 ou 3 queijos de uma alegoria vazios. Vazios. Ali que o jurado caneteou. É o detalhe, né? E a Imperatriz passou muito redonda. Né? Nós, no pré-carnaval ali, eu brincava e dizia assim, nós vamos ser campeão do carnaval. Eu brincava com o Maurício. Né? E o Maurício, então, vamos... Porque o Maurício, quando me contratou, disse assim, Marcelinho, eu tenho um projeto para a Imperatriz que é ou a gente é campeão em 2010 ou em 2011. Eu acho que é 2011, não é 2010. E fomos para a Avenida. Choveu e a Imperatriz passou muito redonda. Muito redonda. E ela foi uma das primeiras a desfilar, né? Foi uma das primeiras a desfilar. Ela passou muito redondinha. Tem uma questão de magia, né, de ancestralidade nesse desfile. Porque não choveu em nenhum momento das 2 noites, e o samba da Imperatriz falava num banho de axé e caiu uma chuvinha fininha todo o desfile. Quando a escola parou de desfilar, a chuva parou. Não. Então ali, naquele campeonato, porque a gente também é decisivo, né? O Messalha e Porta-Bandeira é decisivo nesse desfile, porque na apuração, a Restinga estava sempre na frente, né? E quando chega Messalha e Porta-Bandeira, é um empate. Eram anos de... O Marcelo e a Giza, se eu não me engano, tem um carnaval que é só vocês e mais um casal que é nota 10. Não, é nesse ano. Foi um período de julgamento, 2010. Julgamento duro do casal. Julgamento duro. 2010 é o ano que eu e a Giza, só nós fizemos a nota máxima nesse desfile. Perfeito. Né? E aí foi que, nesse desfile foi onde fomos decisivos e o quesito alegoria adereço acabou fazendo, né, confirmando o título da Imperatriz. O casal empatou e a alegoria... E a alegoria... Deu 2 décimos a mais. 2 décimos a mais ali. Então, foi um êxtase, né? Claro. Porque de tudo que a gente sofreu naquele ano, né? E a escola trabalhou muito bem em todos os seus segmentos, né? Em todos os seus segmentos. O Maurício é um dos caras que, depois do presidente Ariovaldo, é um dos caras que eu mais respeito no mundo do samba. Tenho muito respeito pelo Maurício, pela família dele. Que é o atual presidente da UESPA, que é uma das 2 ligas que organiza o carnaval. Tenho muito respeito, muito carinho, muito gratidão pelo Maurício. Porque o Maurício foi o cara que... Foi o primeiro cara que sentou e disse assim, Marcelinho, eu tenho um planejamento para esse quesito. E era planejamento de fantasia,
era planejamento financeiro. Ele planejou esse quesito. Ele cuidou do quesito. Foi o primeiro cara que sentou de verdade comigo e disse assim, ó, eu tenho isso aqui. E isso aqui nós vamos realizar. Né? E realizou. Né? Então, as pessoas pensam, né, que muitas vezes as coisas acontecem por acaso, né, Vini? Não acontece por acaso. Né? Acontece porque o Maurício é um cara que tem uma visão, Claro. né? Concordo. Visão Muito empresarial grande, das coisas, né? E ele geriu muito bem a Imperatriz nessa época. Né? Por isso que a escola foi campeã.